Hoje eu vou falar de um dos aspectos da inteligência emocional que para mim é fundamental. Então fica até o fim e eu vou conduzir você. Meu nome é Alessandra Filippini e você está no Heroes Lab. Eu tenho toda uma playlist falando sobre inteligência emocional. Se você ainda não assistiu, pausa esse vídeo, vai lá ver todos eles. São curtinhos, mas tem muita informação interessante. Ali você vai ver o quanto a inteligência emocional é importante em vários aspectos da vida. Pode influenciar no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu bem-estar e até mesmo na sua felicidade. É indispensável você desenvolver essa habilidade, é uma habilidade necessária para esse próximo século, para essa próxima década. E se você ainda não começou a pensar nisso, para tudo e começa a dar atenção em como você está administrando os seus relacionamentos com outras pessoas, a gestão desse relacionamento, como que você vê o outro, se relaciona com o outro, mas a principal característica, que é o que eu vou trazer hoje para você, ao meu ver, é o autoconhecimento. E por que isso é tão importante? Na verdade, eu sou entusiasta do autoconhecimento, mas eu vou te confessar que nem sempre foi assim. Lá no passado, eu achava que autoconhecimento era meio assim, autoajuda, sabe? A pessoa que ela tá precisando de algum alicerce ali, então ela vai trabalhar o autoconhecimento. Talvez terapia, psicologia, né? Vai procurar psicólogos, terapeutas. E para mim era isso, pessoas que estavam com problema. E olha só o que o mundo, o universo fez para mim. Num determinado momento da minha vida, já um pouco mais velha, eu me deparei com uma filosofia de autoconhecimento, sem saber que era isso. Eu conheci o The Rose Method, eu achava que eram técnicas apenas para eu me sentir bem. E foi para isso que eu fui buscar essa escola. E depois de muito tempo, eu percebi que o que eu estava fazendo ali não eram só técnicas que me davam bem-estar, e sim técnicas que faziam eu me conhecer melhor. E isso me possibilitava eu me transformar e com isso eu ter novos resultados. E eu comecei a achar esse caminho fantástico. E aí eu perguntei, por que todo mundo deveria fazer isso? Por que as pessoas não se preocupam com isso? Talvez pela própria desinformação, como eu tinha no começo, que é o autoconhecimento. Para que serve? E onde isso entra na inteligência emocional? Bom, o autoconhecimento, como mesmo o próprio nome diz, é o quanto você conhece de si mesmo. Então, o quanto que você conhece das coisas que você gosta. Você sabia que a maioria das pessoas não tem ideia do que realmente gosta? A gente empresta coisa dos outros, sabia? Da nossa família, dos nossos colegas, de trabalho ou da escola, do que nós aprendemos no ambiente escolar e profissional, e a gente vai pegando aquilo como nosso. Na correria do dia a dia, nesse mundo VUCA, isso piorou. A gente não tem tempo para parar e pensar. Eu quero isso, eu gosto disso, é esse caminho que eu quero ir, que eu quero trilhar. A gente vai sendo levado. E às vezes a gente olha para trás e se depara, como é que eu vim parar aqui? E isso acontece com escolhas de trabalho, de relacionamento. Às vezes você está com uma pessoa e você não sabe nem o porquê que você está com aquela pessoa, quando você para raciocinar sobre, ou se alguém te pergunta sobre. Ou às vezes você faz uma atividade e você não tem a menor ideia do porquê que você está fazendo aquilo. Você só sabe que você tem que fazer. Alguém te mandou, alguém falou e você vai lá e faz. Mas você nunca se questionou qual é a importância daquilo, qual que é o papel daquilo no todo, qual é a sua importância naquele projeto.
E menos ainda a gente para pensar se nós estamos fazendo o que realmente preenche o nosso ser, aquilo que nos faz vibrar. Hoje um pouco mais, as pessoas já falam muito mais em propósito, mas até pouco tempo atrás nós ficarmos pensando por que eu estou aqui, o que eu vim fazer, era uma coisa muito filosófica. A gente não parava para fazer isso. E quando nós começamos a trilhar um caminho do autoconhecimento, são essas respostas que começam a vir. Você começa a ter um autoestudo e entender o que eu quero, o que eu gosto, onde eu quero chegar. Eu quero estar com esta pessoa ou quem eu quero estar no caminho. As pessoas que eu escolho para estarem comigo, seja em que tipo de relacionamento for. E isso também com relação às nossas sensações e emoções. Nós externalizamos nossas ações e reações, elas são um reflexo do que está lá dentro. E muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente apenas reage. A gente já está condicionado daquela forma e a gente não sabe o porquê. E aqui eu digo que não é para ficar ali filosofando sobre tudo, mas assim conseguir parar, observar e falar: isso eu posso mudar, isso eu posso fazer diferente. Essa reação que eu tive não foi tão produtiva, não foi tão legal, e eu não quero mais ter esta sensação, este sentimento e essa reação. Então, o que eu posso fazer para mudar? Só que eu só consigo mudar e com isso ter resultados diferentes a partir do momento que eu me conheço. Que eu sei o que me faz bem e o que não faz, só que em graus muito mais profundos. Quando a gente vai só vivendo e sem se importar em se conhecer, o máximo que a gente consegue é gosto, não gosto, tô bem, não tô bem, tô mal. Só que a gente não consegue entender exatamente que emoção está sentindo, o que desencadeou aquela emoção, qual é o sentimento verdadeiro, ou o medo, ou o que precisa ser trabalhado por trás daquela reação ou daquela emoção. E isso vai se tornando um looping, a gente continua repetindo as mesmas ações, reações, sentimentos, falas, e com isso a gente não evolui. Mais ainda, não tem como falar em alta performance se nós não falarmos em autoconhecimento. Como que nós podemos dizer que nós estamos vivendo em alta performance se nós não sabemos o nosso potencial? E o autoconhecimento, ele entra em todas as áreas da vida. Agora a gente está numa época de muitas lives, de muitas pessoas trazendo conteúdo. Eu absorvo muito conteúdo em várias áreas, porque eu gosto muito de aprender. Então, eu vejo sobre finanças, sobre desenvolvimento pessoal, obviamente, sobre esporte, que eu também amo, e é muito comum. Na verdade, eu posso dizer que de todas as lives e conteúdo que eu consumi nesses últimos 60 dias ou um pouco mais, todo mundo fala sobre autoconhecimento. Pessoas famosas, pessoas conhecidas, que nós vemos como símbolos e exemplo naquela área, falando que, antes de tudo, autoconhecimento. São executivos, são empresários, são atletas, líderes, pessoas que realmente fazem diferença na minha vida, fazem diferença na sua vida, que eu tenho certeza, e que falam que o começo de tudo é o autoconhecimento. E é claro que quando a gente fala sobre inteligência emocional, é você administrar as suas emoções de uma forma inteligente, você conseguir identificá-las e utilizar a seu favor, de forma construtiva. Construtiva para os seus objetivos e para os seus relacionamentos, as suas emoções também com os outros. Só que isso só é possível a partir do momento que você se conhece. E aqui entra uma outra historinha. Quando eu travei contato com o The Rose Method, que a princípio eu não sabia que era de autoconhecimento, achava que era só para eu sentir bem-estar, e quando eu vi que era algo mais e que aquilo era transformador, eu tinha uma característica que não me ajudava em nada.
Eu era muito ciumenta. Não vou contar pra ninguém. Bom, eu tinha ciúmes dos meus relacionamentos amorosos, obviamente, mas também dos meus amigos, da minha família. Eu era extremamente possessiva. Se você fosse meu amigo e eu descobrisse que você tinha saído com outro amigo e não tinha me chamado, aquilo para mim era o fim do mundo. Eu me sentia péssima. E aí, obviamente, do jeito que eu era, escorpiniana, eu não ia mais falar com você. Ou eu ia fazer que eu não estava nem aí por causa do orgulho, né? Escorpiniano é muito orgulhoso. E, obviamente, isso minava minha energia, minha saúde, minhas emoções e os meus relacionamentos. Ninguém me suportava, porque eu brigava e, além de tudo, eu era briguenta, principalmente com os namorados. Isso me custou muita dor de cabeça para mim, para o meu relacionamento, para outra pessoa. E aí eu descobri que aquilo que a gente fala, sabe? Ah, eu sou assim mesmo e a pessoa tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Eu descobri que não, que a gente pode ser melhor. E aí eu comecei a trabalhar os ciúmes. E hoje eu sou uma pessoa super desapegada. Zelo, cuidado, carinho é uma coisa. Agora, possessividade, ciúmes, ficou para trás. E isso foi o começo. E quando eu conseguia administrar essa emoção que antes para mim era incontrolável, eu ficava alimentando aquilo e eu não sabia quando parar, e aquilo crescia na minha imaginação a ponto de eu externalizar e brigar, e aí eu não conseguia mais parar de brigar. Quem já sentiu isso vai saber do que eu estou falando. Quando eu percebi que eu conseguia mudar uma coisa que era tão forte na minha característica, eu pensei, nada mais me segura. Agora eu posso mudar qualquer coisa. Só que também qualquer coisa é o quê, né? Porque se a gente não se conhece, qualquer coisa é nada. A gente não sabe. E aí é que entra nós estudarmos, nos avaliarmos, para que aquilo que está no inconsciente, aquelas reações que nós temos de forma instintiva, comportamentos, hábitos que talvez não sejam tão favoráveis, mas que estão ali, a gente consegue trazer à tona, reprogramar e depois voltar lá para o inconsciente, só que de uma forma muito melhor, mais produtiva. Então, autoconhecimento é a chave da felicidade, do sucesso, da boa vida, e é um caminho longo. Ele é sem fim, porque quando começa, você não quer mais parar. Por que que você vai querer menos se você sabe que você pode muito mais? E o nosso potencial, a gente não tem ideia do quão é grande, da dimensão do nosso potencial. E aí, isso empregado para a inteligência emocional é a habilidade que você tem de conhecer os seus sentimentos, entender esses gatilhos que desencadeiam algumas reações e modificar, transformar isso e você conseguir lidar melhor com as suas emoções. Isso vai fazer com que você se sinta muito melhor, você seja uma pessoa muito mais agradável de conviver e com certeza isso vai te trazer excelentes frutos no trabalho, nos esportes, na vida, nos relacionamentos. Se você gostou desse conteúdo e você achou que ficou aí uma vontadezinha de quero mais, comenta, compartilha com pessoas que você acha que podem se interessar pelo assunto, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, ativa as notificações, toda segunda-feira tem vídeo novo, e se você ativou aí o sininho, assim que o vídeo for colocado no ar, você vai ser o primeiro a saber. E claro, o YouTube ele beneficia conteúdo relevante. Então, se você fizer tudo isso, você vai dar a entender para o YouTube que esse canal é relevante e isso vai para mais pessoas. E a minha ideia é que mais pessoas possam ter qualidade de vida, felicidade, resultados, alta performance. Muito obrigada. Segunda-feira, semana que vem, tem mais.